Não há circulação de dinheiro, os sócios pagam um depósito de 200 mil euros e uma cota anual de 30 mil, que lhes dá direito a aceder a todos os serviços disponíveis. Porque hoje é domingo, espreitamos a revista do Expresso e lá encontramos o ultra-exclusivo clube Costa Terra. Especializados em estâncias de luxo em locais exclusivos, a Discovery Land aposta na costa portuguesa como único destino da marca na Europa. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Atores e atrizes de Hollywood, membros da família real inglesa, pilotos de Fórmula 1, magnatas de Silicon Valley, partilham um espaço super exclusivo em Portugal. Em Melides, com porta. Pode dar-se o caso de andarem por ali no mesmo dia Harry e Meghan, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Chris Evans, Cindy Crawford, Nicole Kidman ou Sharon Stone, Paris Hilton, Khloe Kardashian e Jeff Bezos ou Elon Musk. Consta que todos eles são membros do clube Costa Terra, onde os lotes mais baratos custam para lá de 3 milhões. Os clientes chegam de helicóptero e a vigilância é assegurada por drones. Digo consta porque não há confirmação oficial de quem é membro deste clube, que tem um campo de golfe com 18 buracos e onde ter muito dinheiro não é requisito suficiente para entrar. De facto, não há por ali oligarcas milionários da Rússia, da China ou das nações do Golfo Árabe. Só entra a título de convite e a Discovery só convida semelhantes de forma a ter um ambiente harmonioso, discreto e adequado às políticas da empresa. Quem o diz é um promotor imobiliário próximo do projeto, que acrescenta: não se querem ali portas de 6 metros, nem casas com acabamentos a ouro. Isto quer dizer que Trump dificilmente seria aceito no Costa Terra? À procura da resposta, conversamos com Tiago Carrasco, o jornalista que andou por lá a investigar que clube é este. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Tiago Carrasco. Do tempo da comporta, em que, segundo Cristina Espírito Santo, se brincava aos pobrezinhos no refúgio hippie chique com Portugal intervencionado pela Troika, estamos 2 décadas depois, lendo o teu texto, numa zona tão exclusiva que ter milhões a perder de vista não é suficiente para garantir lugar no Costa Terra? Olá, Paulo. Sim, de facto, ter muito dinheiro não é requisito suficiente para pertencer ao clube Costa Terra. Algo verificável na ausência de membros provenientes de países onde abundam oligarcas milionários, como a Rússia ou a China ou nações do Golfo Árabe, à exceção de alguns que são golfistas, por exemplo. Só se entra a título de convite e a Discovery, a dona, a proprietária do Costa Terra, só convida semelhantes, de forma a ter um ambiente harmonioso, discreto e adequado às políticas da empresa. Não se querem ali portas de 6 metros, nem casas com acabamentos a ouro, disse-nos uma das fontes que consultámos para o artigo. Isso quer dizer, deixa-me interromper, porque estás a falar de acabamentos a ouro, é lícito pensar que, pelo risco que transporta, pela forma de estar pouco reservada, alguém como o Donald Trump seria provavelmente, e que é comparável a um oligarca, que de todo não é desejado neste resort? Eu gostaria de dizer que sim, porque no fundo o conceito seria propício a dizer que alguém como o Donald Trump não teria lugar ali. Mas a verdade é que, por exemplo, temos que nos lembrar que Elon Musk já lá esteve, não sabendo se está ou não entre os futuros proprietários de uma moradia no Costa Terra. É certo que Musk
embora partilhe muito dos ideais políticos de Trump, pertence a outra estirpe de bilionários, ainda assim a sua presença faz com que não seja possível excluir elementos da grande família MAGA. Certo é que estão excluídas personalidades demasiado ruidosas, exibicionistas, que se gostem de exibir constantemente com pompa e circunstância e que gostem de ter os holofotes permanentemente virados para si. Assim é de crer que nem Trump estará interessado no recato do Costa Terra, nem o Costa Terra estará muito interessado em alguém como Donald Trump. E quem fala de Trump falará de outros autocratas deste género. Do pouco que vai transpirando, estavas a falar de Musk, que já lá esteve, mas não sabemos se é proprietário. Quem são os proprietários dos lotes já vendidos? Quem são os mais famosos que é seguro dizer que estão no Costa Terra? Seguro, dentro do que é possível. Há muitos rumores e poucas certezas. Por exemplo, uma certeza é a atriz Cindy Crawford. Ela é casada com Ron Gerber, fundador da taquilha Casa Amigos, em sociedade com o ator George Clooney, e com Mike Meldman, que é o CEO e fundador da Discovery Land Company, a proprietária de Costa Terra. Ela já foi vista por vários banhistas e populares, é uma presença comum naquele território. Outras certezas são pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, entre eles. Serão meia dúzia de pilotos já com morada no Costa Terra, porque também são praticantes amadores de golfe e, como se sabe, o Costa Terra tem um campo privilegiado e muito bonito onde eles gostam de jogar. Depois há os tais rumores que são partilhados pela imprensa internacional e que se assumiram quase como certezas. São atores como Chris Evans, Nicole Kidman ou Sharon Stone, socialites como Paris Hilton e Khloe Kardashian, ou bilionários como Jeff Bezos da Amazon ou o já referido Elon Musk. O que é curioso também é que da família real inglesa chegaram ultimamente vários membros cativados pela princesa Eugenie, cujo marido Jack Brooksbank foi recrutado pela Discovery para a promoção e vendas do resort. O príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle são supostamente um dos casais que têm propriedade no Costa Terra agora. Estiveram naquela zona em julho e uma das nossas fontes disse-nos que ficaram numa moradia cedida pela prima, a princesa, porque a deles ainda está a terminar as obras. Em construção. O terreno inicial que deu origem a este clube, resort de luxo, altamente exclusivo, era e é 292 hectares, basicamente 292 campos de futebol. Quando olhamos para a aquisição do campo de campismo logo ali ao lado, percebe-se que a tendência é para crescer, deixar os proprietários cada vez mais protegidos do exterior mundano? Os sinais e os dados que recolhemos mostram que a tendência é para crescer, ou pelo menos é essa a intenção. E se for a Discovery a decidir, também cingir cada vez mais aquele território aos seus membros. Prova disso é que no início a entrada no parque de campismo que mencionaste só era permitida a quem mostrasse o cartão de cidadão na cancela, algo que a empresa depois teve de abdicar devido aos protestos do movimento Reabrir a Galé. A forma como o loteamento é protegido prova de que não são bem-vindos olhares alheios, isso é notório. Apesar de os arruamentos serem públicos, segundo uma investigação recente da revista Sábado, qualquer pessoa ou veículo que lá entra é imediatamente interceptada pelas equipas de segurança e convidada a sair. A compra desse parque campismo teve como principal motivo o acesso à praia da Galé Fontainhas, porque esse acesso já existia no parque, e o gradual afastamento de campistas das proximidades do resort. Portanto, a ideia é mesmo que ainda há lá gente no parque de campismo, mas é tirar de lá o mais rápido possível quem lá está. O que é que atrai gente de tanto dinheiro a uma zona que não tem nenhum chamariz especial, como a Côte d'Azur, ou a Flórida, ou mesmo as Baleares espanholas? É mesmo brincar aos pobrezinhos fazendo turismo de pé descalço? Sim, é verdade que não são comparáveis essas zonas que mencionaste. Parece que aquela zona ali de Troia até Melides está mesmo destinada a milionários brincarem aos pobrezinhos, quer sejam da elite portuguesa ou privilegiados estrangeiros. Essa semente deixada pela família Espírito Santo da Comporta ficou.
a decoração, as palhinhas, o estilo de vida, a ideia de que mesmo os mais abastados podem ter umas semanas de pé descalço e cabelo cheio de tal e areia à noite, exatamente, semear umas coisinhas na horta e tal e dormir à beira da falésia. Esse conceito já existia ali nas imediações, casou na perfeição com o dos resorts da Discovery Land, que já existiam nas Américas, que primam pelas atividades ao ar livre, o tal luxo de pé descalço, milionários a fazer dippies entre iguais, sem etiquetas, com as suas famílias, com as suas crianças, a jogarem golfe enquanto bebem shots de tequila. Percebo que para os ricos seja interessante e divertido, diferente, porque normalmente não podem ser vistos nestes preparos e têm sempre objetivas em cima deles. Ali podem fazê-lo e ninguém os vê. Se os virem, ninguém critica, porque ali em Melides também a malta pouco se importa se ao lado deles está o Brad Pitt ou o Tim Manel. Aliás, uma das nossas fontes diz ter-se cruzado com a Janet Jackson no hotel do Louboutin e nem ter reparado, e de lhe terem chamado a atenção, ter passado exatamente pelo Brad Pitt na localidade e de lhe ter passado completamente indiferente. A Meghan, a duquesa de Sussex, publicou uma foto diante do restaurante Melidense que vende favas com chouriça a 12 euros. Eu já estive várias vezes com o dono, é uma personagem espetacular, aquele senhor, e eu dava tudo para ser mosca e ter visto esse jantar. Em que outro lado da Europa esse casal nobre pode ir a um sítio como aquele em descrição e estar totalmente tranquilo. Acho que essa é a diferença daquela zona. Para além disso, como é que é vendido aquele espaço, no sentido de que forma é descrito tudo o que faz parte da oferta a quem compra um lote neste clube? A frase do site do Costa Terra dá o mote. Discover the simple luxury of the European lifestyle. Descubra o luxo simples do estilo de vida europeu. Isso mostra que o principal alvo são milionários americanos. Para muitos americanos, a Europa é a meca do estilo. O vinho, a comida mediterrânica, da terra para o prato, as praias desertas, o bom gosto. Um americano desfaz-se por estas coisas. Então é muito por aí, é a venda desse estilo de vida, porque para palmeiras e água tépida, a Discovery já tinha muitos resorts nas Américas. Mas como nos disseram, Meldman andava à procura de um sítio para o seu projeto europeu há mais de 10 anos e encontrou ali em Melides, por indicação de um promotor imobiliário inglês chamado Simeon Ramsden, que entrevistámos para este artigo. Foi quem apresentou o projeto Costa Terra a Meldman. Portanto, descrição, segurança, casas de qualidade, um campo de golfe incrível feito por Tom Fazio, que é a grande sumidade na construção na estética de campos de golfe, são outros dos discos da Discovery para atrair membros. Só mais um pormenor, Paulo. No final de julho há uma festa, que é a chamada Festa Fandango. O orçamento para esta festa, este ano, pelo que nos disseram, uma pessoa que esteve a concorrer para fazer a festa, para organizar a festa, era de 3 a 4 milhões de euros. É quanto custa mais ou menos um lote, não é? Exato. O que é que lhe disseram? Se conseguirem cativar um dos convidados que vai a essa festa e ele comprar um terreno, um lote, está a pagar a festa. Já está a pagar a festa. E nós supomos que se calhar é mais que um que eles conseguem cativar, né, nessas festas. E quando se é membro deste clube, não tens que te preocupar com nada, ou seja, chegas a casa, quando lá vais já está o frigorífico cheio, os restaurantes à volta. Pergunto se é o regime da pulseira, tudo incluído, sem a brejarice da pulseira, não é? Das várias pessoas com que nós falámos, e muitas delas falam em off porque há contratos de confidencialidade muito, muito restritos, tudo o que mencionam é o serviço. O serviço é sempre de premium service, o serviço prémio. Uma das frases que nos disseram, o luxo absoluto está na descrição, o lugar mais lindo, com todos os serviços mais premium do mundo, no silêncio e na paz, um verdadeiro Shangri-La, disse uma convidada regular. A excelência do serviço então essa é uma das características mais elogiadas. Eles dizem que toda a gente do staff te conhece pelo nome, portanto se dirige a ti como uma cara familiar e com simpatia. Eles não precisam se preocupar com nada, portanto frigoríficos abastecidos, staff dedicado dia e noite, e até podem pedir algumas coisas extravagantes, porque há quase uma equipa de produção dentro do Costa Terra, que se alguém quiser ir num dia, se calhar ao Algarve, ou ir a Lisboa buscar uma compra, fazer uma compra
caríssima, eles conseguem produzir tudo para que o membro do clube consiga satisfazer as suas necessidades, e é isso que é muito, muito apreciado no Costa Terra. Dos 140 lotes colocados à venda para construção de moradias, sobram apenas 36, escreves no texto, mas isso não significa que existam 104 moradias, não é? Porque há quem compre mais do que um lote para construir a moradia. A questão, deixa-me perguntar-te, que a pergunta coloca-se sempre: quem tem a casa maior? Entre os grandes, quem é grande? Quem é o maior, não é? Não sabemos, Paulo, não sabemos, porque infelizmente não podemos entrar. Agora podemos transmitir aquilo que nos passaram. O Costa Terra encontra-se na última fase de construção. Em abril, somente 36 dos 140 lotes para moradia estava ainda à venda, segundo a Discovery. Cada lote custa no mínimo 3,4 milhões de euros, e o valor máximo não sabemos, mas será certamente pelo menos o dobro, segundo o que apurámos. Vários membros dizem que a maior casa que está a ser construída junta 4 lotes de 1 hectare cada, são 4 campos de futebol. Sim. Está a ser construída por Jeff Bezos, o magnata da Amazon. Estará preparada para receber 40 convidados. Segundo um testemunho, há casas com 4 cozinhas, banhos turcos, banhos de gelo, saunas de infravermelhos, piscinas interiores e exteriores, ginásios, salas de cinema, estúdios de música e campos de basquete. Não só na casa de supostamente Bezos, mas nas várias casas do Costa Terra. Portanto, é um conjunto de possibilidades e de sonhos que só quem tem muito dinheiro é que consegue construir. Com um campo de golfe e tantas atividades em zona protegida, chegamos ao reverso da medalha: os problemas ambientais. Sim, é muito importante falar neles. As questões ambientais antecedem a entrada em cena da Discovery, essa é a verdade. É preciso voltar atrás 2 décadas e ir ao início do licenciamento do projeto, ainda nas mãos de um empresário suíço, Andreas Reinhardt, que depois vendeu o projeto à CEMAPA do falecido Pedro Queiroz Pereira. Já em 2008, a Quercus e a GEOTA solicitaram uma providência cautelar pedindo esclarecimentos sobre os impactos ambientais do projeto e as razões para a sua classificação de interesse público para o desenvolvimento económico e turístico do concelho. Parte da parcela de quase 300 hectares assentava em território pertencente à rede Natura, mas as autoridades aprovaram já nessa altura. A densidade prevista era ainda maior do que a existente, ou seja, estiveram para funcionar ali 3 hotéis e era suposta existir o dobro das moradias agora previstas. Ou seja, isto facilita muito a vida à Discovery. A Discovery tem a possibilidade de dizer que eles até foram bons para o ambiente. Claro, sendo um projeto de luxo, diminui a densidade, obviamente, não é? Exato, e consequentemente a carga ambiental, e tem como argumento que a maioria dos proprietários usa as casas periodicamente, nem sequer vivendo lá, o que atenua os impactos. Portanto, é uma questão que tem que ser falada, mas que já tem 2 décadas e que foi aprovada pelas entidades competentes. E qual é o problema maior do ponto de vista ambiental? É o uso excessivo de água ou o desmatamento que foi necessário fazer para construir as moradias e infraestruturas do clube? Durante a vigência da Discovery, o foco passou a ser o campo de golfe, com os seus elevados consumos de água e proximidade da linha costeira. Segundo a investigação transfronteiriça de Verde para Cinzento, como a Europa está a desperdiçar a pouca natureza que lhe resta, que nós consultámos, manter o relevado custa 800 mil litros de água por dia, numa região habitualmente afetada por secas. O Costa Terra respondeu ao Expresso, algo raro, mas nas questões relacionadas com o ambiente responderam. O artigo acusa-os de usar um tipo de relva que requer de 3 a 5 toneladas de fertilizante nitrogenado por ano. O que é que eles responderam? Responderam que as áreas com relvado foram reduzidas em 40% em comparação com um campo de 18 buracos convencional. Também que usam um tipo de relva, a Zeon Zoysia, de crescimento lento e tolerante à seca, que reduz ainda mais as necessidades de água, fertilizantes e manutenção. Obviamente,
isto de apoiar a sustentabilidade é também uma manobra de marketing, porque quem quer qualidade hoje em dia, este tipo de clientes, quer algo sustentável. E, portanto, eles procuram, diria eu, fazer, mas também comunicar isso. Agora, parece-me que essas preocupações ambientais prevalecem. Tem que se ter muita atenção, porque a proximidade da falésia e da praia é muito grande. Nós tivemos algumas denúncias de pessoas que vivem ali perto que consideram que a erosão tem aumentado. Obviamente, do lado da Discovery, dizem que estão a proteger essa erosão. Portanto, há este ping-pong. Tem interesse também em proteger a erosão, não é? Exato. E, portanto, acho que essa vigilância necessita de continuar bastante alerta, porque com essa presunção de expansão destes resorts, não só do Costa Terra, mas de outros, é preciso ter muito cuidado, porque de facto aquela zona só é diferente das outras e só é boa por causa das suas características naturais. No início da nossa conversa, tu estavas a falar do acesso à praia da Galé e do parque campismo, da necessidade de apresentar documentos para poder ter acesso. Em Portugal não há praias privadas, essa é a questão. Quer isto dizer que a privacidade também não está 100% garantida para os habitantes da Costa Terra que queiram pôr pé na areia, mergulhar no mar? Paulo, eu acho que em Portugal não há praias privadas enquanto os portugueses estiverem alerta e não deixarem, porque acho que a tendência é para estes resorts procurarem a exclusividade total. Claro, maneiras de evitar que as pessoas lá vão. Exato. O Costa Terra sabe que não o pode fazer, portanto, subtilmente aposta na dificuldade dos acessos, que limita a afluência de banhistas. Há pouca sinalização, ou nenhuma, diria mesmo, na estrada que vem de Melides, portanto, quem vem na estrada não sabe que há ali praia da Berta Nova ou da Galé. O parque de estacionamento na Berta Nova, nessa praia, é diminuto, terá uns 30, 40 lugares, e na Galé o acesso é através de uma caminhada de quase 1 quilómetro, através do parque campismo, onde ainda restam alguns moradores, cada vez menos. Aí a Discovery também não os expulsa, esperando pacientemente que cada vez com menos infraestruturas eles vão saindo pelo próprio pé. Entre as praias da Galé da Berta Nova há umas cadeiras e chapéus do Costa Terra, onde são vistos empregados com bandejas a servir os membros do clube. Uma cadeira de praia na Berta Nova pode valer 300 euros por dia. Portanto, são esse tipo de coisas que afasta os banhistas comuns, são estas pequenas estratégias. Também tem que se dizer que o Costa Nova promove pontualmente alguns encontros entre os seus membros, se quiserem, e alguns cidadãos comuns. Isso pode ser feito, por exemplo, nos apoios de praia, que estão abertos a toda a gente, na Galé e na Berta Nova, e como também, como aconteceu no ano passado, levarem alguns idosos do lar de Melides ao bar de praia na Berta Nova, e em que há essa interação, mas como é óbvio, isso é muito pontual e muito residual face à tendência que é de maior e maior recato e de maior exclusividade. Finalmente, volto a regressar ao início da nossa conversa para fechar. Com tanta gente super famosa, tanto dinheiro por metro quadrado, como é que é feita a segurança do espaço? Eu diria, Paulo, que isso é o que irrita mais as pessoas localmente e mesmo para quem vem de fora para aquela zona. Há uma equipa de segurança 24 horas, vedação com sinalização a dizer só para membros e propriedade privada em redor do loteamento, e essa exclusividade irrita porque, segundo também uma investigação que a mesma que referi da sábado, os arruamentos são públicos legalmente. E, portanto, seria suposta a circulação livre de pessoas, pelo menos pelos arruamentos e não pelos lotes. O que é que eu sinto, falando com pessoas no Leeds, é que os afasta de experiências coletivas que sempre tiveram naquela zona. As pessoas estavam habituadas a andar por aquelas falésias, alguns deles falaram em pescar com os avós. São coisas que deixaram de poder fazer. E eu acho que entre os impactos ambientais, que preocupam também muita gente, entre aquela coisa de ter celebridades ali à porta, o que irrita mesmo mais as pessoas, acho eu, é essa restrição de movimentos que têm. E que é assegurada não só pela segurança, como até por drones. Ou seja, quando há alguém ali a circundar,
eles podem lançar um drone para ver se é preciso depois a equipa de segurança atuar. Disseram-nos que são mais curiosos do que ladrões, que lá vão à volta, mas têm essa segurança bem montada. Na revista do Expresso desta semana também pode ler recuperação de cereais antigos, farinhas moídas em modo pedra, fermentações lentas com massa-mãe e fornos de lenha. O pão tradicional desperta sabores e saberes do passado, mas entre a Galiza e Portugal, entre nutrição, sustentabilidade e autonomia alimentar, este produto artesanal não quer fomentar apenas a nostalgia, uma fórmula que tarda em levedar. Do Wagyu japonês à vaca velha de Espanha, abriu a caça à carne de luxo. Cresce a procura por carnes de excelência em restaurantes, supermercados e sites especializados. Aumentam também o escrutínio e as questões de sustentabilidade. A carne cultivada em laboratório será a próxima fronteira. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.